Eu passei esse fim de semana rigorosamente debruçado sobre tudo que tivesse impresso, porque eu confesso que eu tenho mais dificuldade de acompanhar, é meio maluco isso, né? O patrão, tomara que ele não me ouça, mas eu tenho mais dificuldade de acompanhar discussões, assimilar particularidades e partículas dos debates na mídia eletrônica. Também tenho dificuldade de lidar com isso na internet. Eu preciso pegar o papel, manusear o papel. Pode ser o livro, eventualmente, pode ser o jornal, compulsoriamente. Então, eu confesso que eu me dediquei esse fim de semana a ler os calhamaços e calhamaços e calhamaços de artigos, de debates, de reportagens, de opiniões, de rigorosamente tudo em torno do que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias. Algumas coisas eu já tinha passado os olhos em tempo real na semana passada, fui recortando, rasgando, guardando, acumulando. A pilha de papéis, de jornais, de recados, de coisas, de anotações foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu disse, esse fim de semana eu vou me dedicar exclusivamente a ler. Eu dei bom dia para a Tatiana, dei, né? Vou dar outra vez. Tudo bem aí, Tatiana? Oi, Boechat, como vai? Como vai? Leu bastante coisa, então, muito, no fim mas de semana? só fiz isso. Fiquei lendo, madrugada dentro, lendo. Ontem dormi, de ontem para hoje, para tentar ver se puxava ali um fio da meada, uma coisa e tal. E confesso a vocês que quem acabou me dando a percepção ali do real, do que era possível assimilar, foi aquilo que eu percebi na única lacuna de folga que me dei, além do almoço com as crianças e com minha doce Verusca, naturalmente, mas foi a única lacuna que me dei para não pensar ou tentar não pensar nos acontecimentos, não refletir sobre eles, não pensar o que lhes dizer numa segunda-feira de manhã e tal, todo mundo começando uma semana, caminho do trabalho e tal. E acabei nessa lacuna, percebendo uma coisa no filme Monstros S.A., segunda versão. Por que isso? Na primeira versão, essa segunda versão não é tão boa quanto a primeira. A primeira é muito mais engraçada e original. E pensando exatamente nessa comparação de uma com a outra, depois que saí do cinema com as crianças, me lembrei de um detalhe na primeira versão do filme que tem tudo a ver com o que eu queria lhes dizer agora, de outra forma, naturalmente. Na primeira versão, uma criança foge do mundo das crianças e entra no mundo dos monstros, causando uma desestabilização monstruosa do sistema monstrual. Porque o mundo dos monstros não comportava crianças. Então, ela entrou e tal. E aí o mundo em pânico, o mundo dos monstros, começa a viver uma realidade que ele não conhecia, né? Todo mundo corre para lá, corre para cá, é pânico, o que eu faço, o que eu não faço, como é que a gente lida com isso? Eles achavam que as crianças e tudo que elas tocavam era altamente letal. E aí dá-se o fenômeno natural, nessas ocasiões, de irem ouvir os especialistas. E aí a TV Monstro trata de ouvir no meio daquela confusão generalizada um especialista que nós pedimos também que nos desse aqui uma entrevista para vocês ouvirem no original o que ele disse quando perguntaram para ele, e aí, professor, o que o senhor acha disso tudo? Professor da universidade não sei das quantas, por favor. It is my professional opinion that now is the time to panic. Panic! Ele diz, bom, a mim me parece que a situação exige que todos nós entremos em pânico! Muito bem, lendo tudo que li, eu diria que não é o caso de entrarmos em pânico pelo que tudo que li aponta, mas pelo que não aponta. Em outras palavras, tudo que li, tudo que vi, claro que em muitos aspectos tem muitas sacadas perfeitas, digamos, para mim, não para o meu vizinho e tal, mas ninguém consegue e ninguém conseguiu digerir, deglutir, entender, sentir o gosto, né, do monstro que foi para as ruas. Ele continua indecifrável, ele continua indecifrado, melhor dizendo, e muito provavelmente a reação mais correta que os nossos analistas poderiam ter
seria esta, ou mais sincera, seria esta que o analista do Mundo dos Monstros teve ao fazer a análise da situação, entrar em pânico. Pois bem, dito isto, o conjunto das análises não aponta para lugar nenhum. Não aponta para futuro nenhum, seguro. Todo mundo está dando um tiro em cada direção. E aí eu vou ficar com uma abordagem que, por exemplo, a própria Folha de São Paulo publicou vários pensamentos de filósofos, professores e tal, e uma delas, da professora da Faculdade de Direito de São Paulo, chegou a dizer o seguinte: faça um apelo para que os pais peçam aos filhos para ficarem em casa. Quer dizer, tão sensacional que a professora da USP, a professora de Direito Penal da USP, conselheira da OAB, Janaína Pascoal, faça um apelo para os pais pedirem aos filhos para ficarem em casa. Tem de tudo nas análises, Tatiana Vasconcelos, inclusive coisas engraçadas como essa. Nesse tudo, fica para mim a clareza de que não se conseguiu, e é natural talvez pelo inusitado do que aconteceu, não se conseguiu chegar a um consenso, a um entendimento em torno do conjunto dos fatos, das coisas e de seus desdobramentos. Não é o caso, como analista do monstro, de entrarmos em pânico, mas talvez seja o caso de reconhecermos que continuamos caminhando e tateando no escuro, tateando muito no escuro. Daquilo tudo que li, portanto, tentando enxergar o amanhã sem percebê-lo, sem conseguir assimilá-lo, vou preferir ficar com alguém, que foi o Hélio Gaspari, que disse: olha, eu vou olhar para ontem e tentar entender no ontem o que está produzindo o hoje. Porque o amanhã, definitivamente, se a Deus não pertence, também não está pertencendo a nenhum dos agentes envolvidos nessa confusão toda. E no ontem, o que o Hélio Gaspari fez? Ele listou os absurdos recentes que excitaram ainda mais a já limite sensação do brasileiro de que as coisas têm que mudar. Há um sentimento geral de muda Brasil, ninguém sabe como, ninguém sabe para onde, ninguém sabe com quem, mas isso até aqui a gente consegue chegar. Até onde eu acho que há consenso, não importa qual seja o ponto de vista, de que há um clamor objetivo, claro e consistente por mudanças. Então, nessa listagem de absurdos recentes, passados, ele vai botando coisas como, por exemplo, viagens opulentas, vai para não sei aonde, o presidente Dilma vai com 300 para Roma, para posse do Papa, e chega lá, acha que a suíte presidencial do hotel, da casa Dora Pampilho, da embaixada é pequena, aí todos vão para um hotel de não sei quantas mil estrelas, e aí quando a imprensa denuncia, em vez de pedirem desculpas e devolverem o dinheiro, dizem não, agora a partir de agora os dados das viagens serão secretos. Aí acrescento eu a esses absurdos, vem um ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pelo PT, indicado pela Dilma, e resolve dizer que os mensaleiros só serão julgados para valer daqui a 2 anos. Aí vem o outro e faz uma viagem a Paris, não sei o quê, com a mulher, com não sei o quê, num jatinho do empresário. Aí vem outro governador, não sei o quê, o prefeito, não sei o quê, e vai num turbilhão de atitudes desrespeitosas, insensíveis para com o conjunto da população, que talvez justifique esta explosão de chega, esta explosão de quero outro país. Ok, até aqui nós chegamos juntos. O que houve ao longo das 2 últimas semanas, independentemente da bandeira especificamente hasteada, independentemente da palavra de ordem que articulou o conjunto, foi uma explosão de chega, quero um país diferente, quero um país melhor. Quando se diz que quer um país melhor, suponho eu que quero um país no sentido de quero um Estado melhor. O país é o mesmo. As cachoeiras e cascatas, serenatas, sabiás e coqueiros continuarão nas mesmas praias de sempre. O que queremos é gestão melhor para esse país. Um Estado melhor e políticos e agentes públicos melhores para gerir este país. Vem a presidente Dilma diante deste quadro e faz um pronunciamento na televisão que não indica com muita clareza, talvez menos do que com muita firmeza, algumas coisas. Com clareza, ela indicou a disposição de conversar, e eu acho isso muito positivo, e espero que a presidente, de fato, faça um investimento grande em entender o que muitos analistas, inclusive eu, ainda não entenderam em toda a sua dimensão,
mas de dialogar, de entronizar nas práticas de governo e nos planos de governo, coisas que venham das ruas, desse apelo da rua, sem rosto, sem líder e tudo mais. Isso no sentido da intenção. No sentido da análise do que ela faz, eu fiquei preocupado porque mais vezes ela fez ameaças veladas do que promessas de abraço. Mais vezes ela falou em manter a ordem, em punir os não sei o quê, em rechaçar não sei quem, do que propriamente dizer, olha, vou mudar coisa mesmo. Amanhã estou mudando coisas. Eu li o discurso dela, viu, Tatiana Vasconcelos? E anotei aqui as vezes em que ela faz ameaças veladas. Tive esse cuidado meio bobo. E veladas e explícitas. Nada contra a presidente se pronunciar numa hora dessa, lembrando que é preciso manter a ordem e que essa tarefa dela é inerente ao cargo. Mas gostaria de uma ênfase maior no sentido da mudança já. Da mudança naquilo que estiver ao alcance da mão, e muito está ao alcance da mão da presidente Dilma. Ela promete dialogar, mas inclui nesse diálogo agentes que talvez não sejam vistos com a mesma legitimidade que ela pelas ruas. E quero dizer também o seguinte, é errado imaginar que as ruas estão querendo algo diferente da realidade institucional que temos. Qualquer idiota que tenha nesse processo pregado a ideia de um golpe, fora Dilma, deposição da presidente, mudança de regime e tal, está tão isolado quanto isolados estão aqueles que se aproveitaram dessas situações para roubar pares de tênis ou depredar equipamentos públicos ou coisa que o valha. Dentro da grande massa que foi para as ruas, há um sentimento central, esse sentimento é democrático, esse sentimento não é golpista, esse sentimento é de somar, esse sentimento é de alertar, é de sacudir o Estado brasileiro e seus agentes para que as coisas melhorem. A ideia de que há um estímulo organizado de violência, de não sei o quê, subliminar e coisa golpista, conservadora e tal, é tão isolada. O fora Dilma é tão isolado e tão idiota quanto o quebra e rouba o aparelho de televisão dentro da loja. E tão minoritários quanto, de tal forma que não faz sentido que se concentre nessa minoria, quer do que quebra, quer do que prega um golpe, qualquer tipo de atenção adicional. Eles devem ser tratados como o lixo do processo e não como o processo em si. Coisas como essas precisam ser ditas, por exemplo, para o ministro Gilberto Carvalho, assessor importante da presidente Dilma Rousseff, responsável pelo diálogo com os movimentos sociais, que devia ser demitido por incompetência, porque não há um movimento social no Brasil que não esteja absolutamente à beira de um ataque de nervos com sua relação com o governo. MST, quilombolas, índios, o diabo a quatro. O senhor Gilberto Carvalho é um incompetente de marca maior e que fica imprimindo um discurso ao lado da presidente como enclave de um petismo atrasado, tá certo? Para fazer a presidente enxergar nas ruas uma tentativa de desestabilização de seu governo ou dela própria. Não é o caso. Quem vai determinar qual vai ser o destino da presidente Dilma Rousseff do ponto de vista de sucesso governamental e não de duração de seu mandato, que será plena, é ela própria. E vai fazê-lo de forma gloriosa, inclusive visando a reeleição, se souber ter a firmeza de dizer não ao que as ruas estão gritando, mas não à resistência de seus próprios aliados contra as mudanças que tem que vir por aí. Vamos torcer para que essas conversas que ela promete abrir sejam rápidas, efetivas, sinceras e transformadoras, para que as ruas não tenham que determinar o ritmo, a sinceridade, né, e a profundidade dessas transformações. Vamos lá.